Isso mesmo, o momento de recebermos uma palavra que vem direto do trono de Deus, porque vem da palavra dele, que traz vida, que transforma a nossa vida, que nos restaura. E a palavra quero compartilhar com você. Fala, o tema é Deus fez a mulher para ser um exemplo. Uma palavra direcionada para as mulheres. Primeiramente porque somos a imagem e semelhança dele. Por algumas outras coisas, quero que você abra sua Bíblia aí em Provérbios 31, o verso 10, parte A dele. Fala o seguinte: uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. Somente isso, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. Uma mulher exemplar, feliz quem a encontra. Ou seja, Deus te fez, sabe para quê? Para levar felicidade aonde você for. O Senhor nos fez para onde formos levarmos essa alegria que vem dele. A nossa alegria vem dele e o Senhor nos usa como um instrumento para trazer felicidade, porque ele fala, feliz quem a encontrar. E agora falando para a gente mesmo. Aqui fala uma mulher exemplar. Exemplo fala de referência, fala de modelo, fala de algo que deve ser copiado. E aí eu quero que você comece a pensar aí na sua vida, mulher. Você tem sido esse exemplo? Você tem sido essa referência? As pessoas olham para você e falam, eu quero ser como ela é, porque ela segue um grande exemplo de Cristo. E o Senhor nos chama realmente para nos despertar, porque olhos são voltados para nós mulheres. Ele fala que a mulher exemplar e exemplo é ser uma grande referência. Precisamos ser referência. E aí, eu pergunto, podemos ser boas referências ou péssimas referências? E nessa manhã, começando aí o dia, eu pergunto, qual a referência que você tem sido? Você tem sido realmente uma referência que inspira para atrair as pessoas mais ainda ao Senhor? Ou não? Ou uma referência que afasta as pessoas, que desmotiva as pessoas? E é muito interessante que eu quero que você pense, você tem sido um exemplo de caráter? Você tem sido, mulher, um grande exemplo de caráter, e caráter fala de várias coisas. Eu quero que você comece a pensar. Caráter fala do senso de direção. Quem tem direcionado você, mulher? São as suas emoções? São as suas vontades? Ou você tem sido direcionada por aquilo que Deus tem te conduzido? Mas para isso, precisamos parar, precisamos ouvir a voz de Deus e obedecermos. Caráter fala de senso de direção. Como temos sido direcionadas? Por nós mesmos? Pela força do nosso braço? Pelas nossas vontades? Ou por aquilo que Deus tem nos conduzido? Caráter fala de um outro ponto também. Fala de decisões que você toma. Suas decisões são aquelas de uma hora para outra, resolvi e está resolvido. Ou são aquelas coisas planejadas pelo Senhor, conduzidas por Deus, aquilo que atrai todo um grupo, toda uma família, para aquelas direções que Deus está dando. A própria palavra do Senhor fala que o rei, antes de entrar na guerra, ele se assenta e ele calcula. Será que nós, mulheres, temos nos assentado, calculado e agido conforme um planejamento que Deus nos dá? Ou temos agido de acordo com as nossas vontades e muitas vezes trazemos uma confusão dentro do nosso lar, ou dentro do nosso serviço, ou aonde o Senhor tem te levado, porque nós já falamos que a mulher é um exemplo. O Senhor nos fez para sermos exemplos. Estamos falando aí de caráter, já falamos de senso de direção, estamos falando aí de decisões que você toma, como são tomadas as nossas decisões. Caráter também fala do modo como você lida com os fracassos.
E eu pergunto para você e para mim, como lidamos com aquilo que não temos controle? Temos aprendido com o fracasso? Eu falo que muitas vezes nós aprendemos muito mais com os nossos erros, porque nós não vamos querer errar mais e vamos amadurecendo. Os fracassos, as falhas, os erros, eles nos amadurecem e nos ensinam a pedir perdão, a mudar de direção, nos trazem flexibilidade para aquilo que nós estamos vivendo. Os fracassos são importantes sim para mostrar a nossa condição humana. Muitas vezes vamos planejar tudo e às vezes vamos fracassar. E aí vamos recomeçar, vamos realmente perseverar. E não tem como ter uma vida com Deus se não perseverarmos. Perseverança é a marca de um cristão, daquele que segue a Cristo. Precisamos perseverar. Como você tem lidado com os fracassos? Eles têm te sucumbido ou você tem usado essas dificuldades para você crescer mais em Deus, crescer mais nos seus relacionamentos, se motivar mais ainda para se superar? E o caráter também fala como você reage diante das adversidades, das desilusões. Nossa vida é feita por desilusões também. Nós murmuramos ou nós agradecemos a Deus e falamos, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Às vezes o seu filho está vivendo, seja nas drogas, seja situações difíceis. Às vezes você ficou sabendo que ele engravidou alguém. Pode acontecer. Não é o desejado, mas pode acontecer. E como você tem agido diante dessas dificuldades? O Senhor, Ele quer realmente que você seja um exemplo aonde você for. Leve uma referência para onde você for. Mulher, o Senhor diz para você, levanta, sabe por quê? Porque você vai trazer felicidade aonde você for. A palavra do Senhor fala, uma esposa exemplar, mas aqui também pode ser uma mulher com muitos exemplos. Feliz quem a encontrar. O Senhor te chama para levar felicidade aonde você for, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, dentro de um ônibus. É para isso que Deus te chama, para levar essa felicidade. E a felicidade que Deus traz é uma felicidade que, independente das circunstâncias, Ele mesmo traz essa felicidade e quer te usar, mulher, para levar isso. Que você venha realmente ter convicção do seu chamado, de levar, de ser esse exemplo e levar essa felicidade aonde você for, em nome de Jesus.